gente estava cansado de chegar na rua, no carnaval, e ver aquela galera tocando mais ou menos, só nas escolas de samba e um ou outro bloco que tinha uma bateria bacana. Então a gente investiu em trabalhar, ensaiar com a galera, e aí deu certo, deu certo. Completamente intuitivo, sem planejamento nenhum e contando com a ajuda de muita gente até hoje, né? Para você movimentar um esquema desse, precisa de muita gente envolvida. No carnaval a gente busca fantasia, busca camisa, tudo mais do bloco, e eu passo todas as informações para eles. É como se eu desse a segurança para eles do que vai dar tudo certo, que tá tudo acontecendo, enquanto os professores passam a parte mais teórica do batuque, né? A origem do monobloco está muito ligada também ao banga, La Fumianga, né? Eu e o CA, Sidon, a gente estava também na origem do banga, assim como depois o Rodrigo também estava na origem do monobloco, mas o banga começou só como um bloco, a partir de uma oficina que rolava na ProArte, que eu e Sidon dávamos aula. E depois que a gente também emburacou lá na Pedro Luiz e a Parede e não pôde mais continuar com o banga, aí que a gente teve a ideia de retomar aquele projeto da ProArte, já como oficina do monobloco, ligada ao núcleo do Pedro Luiz e a Parede. E aí foi a ideia de sempre assim, curtir um carnaval maneiro, que trouxesse novidades musicais, mas bem tocado, né? Nós somos músicos, né? Profissionais já éramos há 10, 15 anos, sei lá, antes de montar o monobloco. Então a gente trouxe esse padrão profissional e artístico para dentro dessa brincadeira que a gente faz até hoje, que ficou super séria, né? Se espalhou e se replicou. A PLAP começou tudo ali, né? Assim, no caso de nós cinco, assim, da ideia do monobloco, começou um pouco antes, porque o Celso já tinha uma oficina na ProArte, o Antônio Saraiva, com o Sidon, com o Celso mesmo, participavam de umas incursões na rua mesmo. E a gente, com a PLAP, a gente fez esse movimento que a gente viajava. O primeiro disco, quando a gente gravou, a gente fazia umas invasões, né? Cada um pegava um instrumento, o Pedro ia comigo com um megafone, a gente invadia as redações de jornal, não sei o quê, para divulgar. Trouxe uma novidade para o carnaval. Eu acho que tanto musical, quanto também esse formato dos blocos se preocuparem, né, com a qualidade musical. Eu acho que também, nessa virada dos anos 2000, vários blocos foram idealizados e conduzidos por músicos, né? O Céu na Terra, o Boitatá, o Banga, o Rio Maracatu, o Monobloco. Então, acho que a galera priorizou assim, uma questão da qualidade e da variedade musical. O Monobloco, quando ele pintou, antes disso a gente fez uma turnê na Europa. Ficamos lá 1 mês e meio, 2 meses. E a gente tinha o hábito de fazer isso para divulgar o nosso show, o show da PLAP que a gente ia fazer, na rua. Cada um com um instrumento, fazer uma batucada, chamar para o show e tal. E é muito esse espírito, né, do som de rua. A PLAP é bem essa sonoridade de rua, né, som de rua mesmo. Eu costumo dizer que o monobloco tem 2 grandes padrinhos, assim, a oficina do monobloco. O mestre Odilon Costa, que trouxe todo um conhecimento da escola de samba para a oficina do monobloco, também convidou a gente para desfilar na Grande Rio, que foi um grande aprendizado, e o Lucas Ciavata, por ter trazido essa ferramenta pedagógica tão importante. Então, para mim, eles foram 2 padrinhos assim da oficina. A gente tem que ser muito respeitoso nesse aspecto. Então, você ensinar esse tipo de coisa exige uma certa dedicação com quem você vai aprender para poder ensinar, né? Porque tem isso. Não dá para sair ensinando as coisas. Para você ensinar alguma coisa, você tem que dominar aquele assunto. Para você dominar o assunto, você tem que entrar profundamente nele, né? Assim, para qualquer coisa que você quiser ensinar. Você tem que realmente entender todos os ângulos ali que envolvem.
E o que a gente tenta, eu acredito que fazer, que é uma coisa muito pragmática nossa ao longo de todos os anos, é ter consistência. Então a gente é muito consistente no que a gente ensina e a gente sabe muito o que a gente quer, né, em termos de ensino. Eu acredito que isso tenha, de certa forma, alguma longevidade e dê algum retorno para a gente. Qual outro divertimento que você tem, que você pode tocar ao lado do mestre Celso Alvim, do C.A. Ferrari, do Sidão Silva? Né? Os caras são músicos profissionais, né? Tem isso como sustento de vida, e a gente que é amador, né, vamos dizer assim, né, é da várzea, né, consegue acompanhar ali, né, com uma forma mais limitada, mas consegue acompanhar perfeitamente a dinâmica, né, a batucada. A gente tem a noção, assim, né, e eu me orgulho muito disso, da influência, do impacto, assim, que a ideia do monobloco causou em um monte de gente, e que o impulso que isso deu em um monte de gente de montar blocos de carnaval, de fazer música de qualidade no carnaval, e na verdade o grande impulso que isso deu no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, depois isso foi para São Paulo, para BH, né? Então assim, eu me orgulho muito, depois desses 22 anos aqui na ralação, isso é motivo de orgulho para mim. E a gente seguiu muito a intuição nossa do que a gente queria fazer, do que a gente queria ouvir de uma bateria tocando, o que a gente queria ouvir de música, o tipo de energia que a gente queria ter com a nossa plateia, né? Porque eu fui para comprar uma camisa no Circo Voador, né? Aí um integrante do Monobloco Show falou: ah, não, pô, perguntei para ele como é que eu faço para tocar, para ensaiar com vocês. Não, aparece lá na Baden, os ensaios, acho que, se não me engano, era segunda-feira, né? Já tem um tempinho, né? E eu vim, aí comecei a ensaiar, né, na turma 1, né? Aí teve o primeiro desfile em 2007, né, se não me engano, na praia. Aí de lá pra cá, tô direto até agora, 2022, né? Eu não sei te definir exatamente o que é um som de rua, mas me remete muito imediatamente àquela galera de New Orleans, né, assim, aquele espírito que eles vão solenemente enterrar o defunto, e na volta eles voltam fazendo uma festa, comemorando, né, tendo uma digamos assim, uma continuidade, né, uma coisa alegre, a passagem da pessoa para um outro plano, digamos assim. E eu acho que esse espírito para mim é o que traduz música de rua, né? Você mexer com essa parte assim de ser uma coisa livre para qualquer pessoa ter acesso, sabe? Então o espírito da música de rua, para mim, ele me remete imediatamente a Nova Orleans, aquela turma que toca nesses cerimoniais, né? E que tem o carnaval lá também, né? Que é bem interessante, assim, bem forte culturalmente, né? E tem o Carnaval de Basel também, para quem não conhece, enfim, na Basileia, é uma coisa muito tradicional, tem séculos, né, de tradição, e também é esse espírito de música de rua que é acessível para todo mundo, para quem está ali passando, quem está assistindo, né, quiser participar do Carnaval da Brincadeira. Eu fui muito bem recebido aqui. Acho que isso é um diferencial do Monobloco. Você é muito acolhido quando você chega. Na verdade, são 10 anos aqui com eles. Eu costumo dizer que tipo, eles são meus filhos, meus amores, eu cuido deles. A gente passa o ano inteiro ensaiando aqui e para chegar até o Carnaval, né? Estou no Monobloco há 20 anos. 20 anos mais os 2 da pandemia, 22, mas normalmente posso considerar 20 anos de atuando, não só nesse teatro, mas como a gente começou no Casa Grande, antes no Sérgio Porto, e eu estive em todas as fases, em todas as etapas. Eu não tive noção porque no nosso primeiro show lá no Malagueta tinha 16 pessoas. 16.
Agora, hoje em dia, vocês veem aí, ó, a multidão que o monobloco arrasta. E um aprendizado tremendo, assim, várias frentes, né? A gente acabou criando um padrão que foi replicado depois até pela própria prefeitura, né? A gente ajudou a desenhar um pouco o que hoje serve ali como padrão ali para eles organizarem. Antes já tinha, naturalmente, blocos grandes, né? O Simpatia, o Sovaco, enfim, que faziam grandes desfiles, mas era um outro tipo de desfile, de esquema, de parte artística, musical. Nesse padrão que a gente faz até hoje, realmente eu não tinha visto ainda. E é cansativo, mas depois que a gente vê todo mundo ali se divertindo, pô, é uma coisa muito gratificante. Tem muitos blocos hoje no Rio de Janeiro e muitos passaram por aqui, né? Assim, muitos blocos que são já até antigos, né? Como você tem o Empolgas 9, o Mulheres de Chico, o Estratégia, e tem vários outros que passaram por aqui, que Zomba. Então é muito legal você ver que as pessoas passam por aqui e tem o próprio caminho, tem a própria forma de tocar, e é muito legal. Então mas é muito bacana, assim, onde a gente conseguiu chegar, né, até agora, né, nesse aspecto, uma mera brincadeira. Continua ali um espírito leve e tal, mas tem umas horas que você tem que dar uma apertinha ali e tal, para a galera se ligar, porque é música, é uma orquestra, música exige prática, exige concentração, exige trabalho em grupo, exige para você alcançar um resultado minimamente bacana, né, para todo mundo, né, para você sair satisfeito, que tocou bem, que fez parte de uma coisa legal, significativa, né.